Estamos começando mais um podcast. Pode doer? Mas passa. Eu sou Regina Domingues. Eu sou Gabriela Pimenta. E estamos agora num estúdio desconstruído, porque a intenção é essa, entendeu? A gente quer sempre inovar, né, Gabi? Exatamente, é inovar, sair da caixinha, porque o nosso podcast é sobre um bate-papo, não tem nada de formal, é um bate-papo mesmo, é sentado na mesa com os amigos, com os convidados. E aí a gente resolveu criar essa nova dinâmica e serão vários lugares diferentes. Exato, é um podcast itinerante, provavelmente a gente vai até a casa dos nossos convidados, a gente vai a outras localidades e é por aí que a gente vai. A gente vai mostrar Brasília. A gente vai mostrar Brasília através do podcast e já temos algumas parcerias. Temos algumas parcerias bem bacanas, então virão surpresas por aí. Mas sempre a vibe é a mesma, né, amiga? Exato. Falar de dor, que faz parte da nossa vida, né? Mas as dores passam e se você souber entender o que foi esse momento que você passou da sua vida, você vai sair talvez mais forte. Bem mais que falar de dor, é falar de superação. E essa superação vem dizendo os nossos traumas não nos definem. Nunca. Exato. Então, assim, mais do que a dor que você passou, é como você faz para superar essa dor. É isso que vai definir a sua vida. E a gente, como sempre, né, nossos primeiros podcasts, a gente está sempre puxando a sardinha para o nosso lado, exato. Né? E nesse projeto piloto, a gente tinha que chamar um amigo, um parceiro. Oi. Amigo... Putz, cara, vou falar a palavra mesmo, tô nem aí, porque agora tá tudo desconstruído mesmo. É o cara. É tipo isso, ó. A gente sempre fala aqui, cai, né? Pode parecer a mesmice da colina. Mas a colina nos define. Um pouquinho. A colina nos construiu, né? Bem mais que definição, é construção. É, construção. Né? E o nosso amigo, parceiro, eu chamo de Quinho, mas só eu que chamo, e algumas amigas muito íntimas que podem chamar. Tô enrolado. Mas ele é o Borel. Eu chamo de Quinho porque desde os 12 anos a gente anda junto, então é isso. Mas ele é o Borel, né? O nosso amigo Eric. Eric, maravilhoso, amigo massa, porque são muitas histórias de colina. E era o seguinte... Regina no 14. Gabriela no 24. Eric no 24. E Gabi no 34. Então, assim, era um em cima do outro, assim, literalmente. E tem umas coisas que só a gente escutou. Né? Porque aqueles apartamentos ali, eles eram meio que... tinha uns combogózinhos, né? Vazava tudo. Então a gente já sabia, o Borel já sabia quando meu pai estava brigando, quando estava tendo confusão na família da Gabi e vice-versa. Fazia gol lá em cima no terceiro barulhava tudo. Eu falava assim, calma aí, deixa eu esperar aqui eu parar de gritar que eu vou bater na pavão, tomar cerveja. Aí, não mais do que isso, Borel, né, amigo, muito amigo, meu frequentou minha casa, cara. Meu pai é fã de Borel. Nós estamos juntos aí. Boas histórias, várias histórias boas demais. Quem é Borel, Eric? Ele, pra mim, é o melhor tatuador da cidade. Podem discordar, mas é o que eu acho. E todas as minhas tatuagens são feitas com ele. Inclusive, ele me tatuará hoje. Uau, que coisa louca, hein? Vocês esperavam por isso? Hoje vamos ter uma tatuagem aqui no nosso programa. Olha que massa, isso é um luxo. Mas a gente veio para falar da vida do Borel. Então, bem-vindo, meu amigo. Muito feliz por você. Obrigado. Valeu. Lindo! Muito feliz pela sua presença, de verdade. Tamo aí nesse negócio aí, né? Uma vergonha do caramba, né? Não tem jeito. Sinta-se na mesa do bar. Bebe mais um pouco de chá que passa. Vou beber chazinho aqui. Lembra quando descia pra debaixo do bloco pra assistir filme? Ficava você e Leozinho rindo dos pastelões mais bizarrices. Com a caixa de malte 90 escondida no isoporzinho, né? Que era a garrafa, né? Malte 90, né? Com gelo, né? Porque não conseguia gelar a cerveja. Mas lembro, tá? Vou tentar. Tá? Mas assim, agradecer o convite, parabenizar vocês pelo podcast aí que tá massa, né? Que vai ser um sucesso sempre. Será? E é isso. E a tatuagem tá quase no contexto, né? Só que vai doer, mas passa.
A tatuagem tá bem próxima mesmo. Inclusive, você tinha uns adesivos que falavam isso, né? Tatuagem. É de verdade, dói e não passa. E não sai. Não sai, tatuagem é de verdade, dói e não sai. Só que esse adesivo sempre foi um contexto assim, perguntas que todo mundo fazia pro tatuador. É de verdade? É de verdade. Dói? Dói. Ele não sai, não? Não sai. Era tipo, eram umas respostas que a gente sempre dava. Aí eu meio que roubei esse contexto de um amigo meu de São Paulo, que é o Osmar Tatu. Cheguei pra ele e falei, Osmar, vou roubar teu adesivo, já que você não tá fazendo mais. Que foi em cima desse contexto, que era uma coisa assim. As perguntas, virou tipo a resposta básica. Ah, é de verdade? E não sai, não? Não. E doeu pra fazer? Né? Uma agulha, né, cara? Não vai doer. A agulha ela não é de borracha, né, velho? Dói, né, velho? E é isso. A gente conhece a história do Quinho, do Borel, perdão. A gente conhece a história do Borel há muito tempo. E eu, mais do que ninguém, acompanhei de perto. Borel ficou órfão de mãe aos 12 anos, foi 12? 12 para 13, né? 88. 12 para 13. E aí ele foi morar na colina com o pai. Senhor Stephen Lee Schwartz, né? Eu não consigo falar esse sobrenome, então deixa pra lá. Parece que eu vi poucas vezes o pai. Ou o Steve, né? Ou o Bodão, né? O Bodão. Que meio daí que veio o Borel é derivado de Bodão, né? Não sei porquê, mas tudo bem. Ele era uma figura enigmática, assim, né? Eu tava até conversando aqui antes. Ele falava inglês, bom, com a gente ele só falava inglês, e ele era muito fechado, né? É estranho. E ele era uma pessoa muito fechada. E eu falava, Borel, seu pai rosnou, eu tentei dar bom dia. Mas se ele rosnou é porque ele respondeu bom dia também. Ele pelo menos respondeu. Faz aí, que ele respondia assim. Mas, em compensação, Borel tinha uma madrasta, que eu acho esse nome que tem nada a ver. Não, de mala não tem nada. Fala, velho, Regina. Sua xará. Minha xará, Regina. Uma mulher fantástica. Borel mãe, a mãe e a Rê. Essa é a Regina. A Regina, essa é minha mãe. Essa era a mãe. Mas conta um pouquinho, Quinho, como é que foi essa dor, né? Porque é impossível não doer. Perde os pais, né? Nunca é uma coisa boa pra ninguém. Tu perde quando tá mais novo, né? Quando criança ainda, né? No caso da minha mãe, foi mais pesado, mas tive o apoio da Rê, né? A Regina que foi uma pessoa, é minha mãe, né? Não tem outra palavra pra dizer. Mas dói, né? Acho que todo mundo que até hoje, ninguém tá preparado pra perder um familiar, né? Todos sempre passou por isso também. E em alguns momentos, mas assim, o que dói, a gente... Pô, eu virei assim, eu morava com a minha mãe, meus pais já eram separados, né? Quando ela faleceu, então eu vinha morar com meu pai. Então não foi só a perda, foi a mudança também? A mudança toda, eu morava com a minha mãe, que eles já eram separados, né? E aí quando ela faleceu, eu ia para São Paulo morar com a minha avó. E quem não deixou foi a Regina. Porque assim, ela foi me buscar, me pediu a Sônia com o namorado dela, na época estava no enterro, que minha mãe morreu em Olhos d'Água, né? Enterrada lá em Olhos d'Água. E aí no dia do enterro tudo, assim, a Rê ligou pra Sônia, falou assim, não deixa o Kiko ir embora, que o meu apelido também era Kiko, né? Tinha Kiko, Borel, Quinho, era terrível, né? Já chamaram até de Ruivo Hering no passado, né? Borrex, né? Morex. Não, é terrível, é gordo, barbudo, feio, né? Essas coisas assim, normal. Bom, meu marido te deu um novo apelido. Você lembra? Lembro, Buda Branco. Buda Branco. Eu esqueço mais nunca disso. A culpa é sua, Isso eu não esqueço mais nunca. Aí assim, aí foi lá, ela que não deixou eu ir pra São Paulo, né? Se tivesse pra São Paulo, não estaria aqui hoje, né? Então assim, doeu? Dói pra caramba, você não consegue, você nunca tá preparado pra morte, o máximo que você... trabalhe isso, que você seja espírita, você ter na fé, na religião, em todos os processos. Acho que independente da religião, né? Não tem jeito, você nunca quer que a pessoa vá.
Ainda mais momentaneamente, né? Assim, inesperado, tipo um acidente. Minha mãe foi um infarto, né? Ela tinha 48 Infarto anos. fulminante. Né? Tinha 48 anos. Nossa, quase minha idade. Tinha 48 anos. Muito nova. A gente morre agora, é isso. Pô, eu caí aqui no chão agora. Então, assim, uma coisa... Ninguém está preparado para isso. E mesmo quando você está preparado, que aquela pessoa está doente, passou, né? Aquela coisa que você está vendo, você não quer que ninguém vá, né? Sim, não tem jeito, não existe. Então foi muito difícil. E como a família toda, assim, as irmãs já estavam maiores, já moravam em outros estados, aquela coisa toda. Então, sair de todo um processo, né? Que você está ali de tudo, né? E aí vai morar na casa de uma outra pessoa, que era o meu pai. Meu pai, eu via ele... Se fosse vamos dizer assim, frequentemente, era umas 4 vezes, 5 vezes por ano. Não tinha intimidade. Não tinha uma intimidade, porque ele também não tinha uma intimidade comigo, né? Eu e ele, a gente não existiu um processo de intimidade, isso aí nunca teve. Então você vai pra lá. Só fui mesmo, acho que por causa da Regina. Por ele não teria ido, mas foi porque ela me levou. Então você tá lá, uma criança de 12 para 13 anos, com a cabeça perturbada. Eu vi minha mãe morrer, né? Basicamente, assim, tava lá com ela, né? Então você surta, né? Então, só que você supera, né? Passa, né? Você tem que entender, você tem que... A vida continua. Né? Tipo assim, os minutos vão passar, os dias vão passar, você vai dormir, vai acordar, você precisa de apoio? Sim, precisa, mas às vezes você não tem, como é que faz? Você dá uma surtada, você tenta fazer uma de merda, você fica doido, você surta, você tenta se matar, faz uma coisa. Mas também, aí uma coisa assim, como é que eu mudo? Eu tenho que estar, né? Pra mudar alguma coisa. Se eu canso de tudo isso, eu não consigo mudar nada. Então eu preciso me reconhecer, né? Só que isso também veio só depois, tá? Não foi rapidinho assim, não. Foi com 14, 15 anos, não. Foi lá pelos 35, 40 anos, quase assim, tá? Demorou um tiquinho, mas você sofre um bocadinho. Mas acho que é isso, você tem que superar, não tem como, velho. Mas toda mudança é um processo, né? Tudo, velho. Tudo. Você tá acostumado com alguma coisa, de uma hora pra outra, tipo assim... explode tudo e vem um novo universo para você, assim, agora sua vida é assim, né? Quando você é menor de idade, então você não tem escolhas, né? Mas eu acho que você deu sorte, não só pela Regina, mas também porque você veio parar no melhor local do mundo. Não, isso com certeza, não, na realidade isso com certeza. Gente, assim, foi parar na colina, né? Não era o seu pai que foi dono de uma locadora? Não é que ele era dono, que é o seguinte, antigamente, naquela época, as locadoras de vídeo, fita cassete, tá? Não sei se todo mundo que vai ver vai lembrar disso, videocassete, né? E existiam as locadoras em Brasília, como em todo o país, os filmes eram piratas, eram regravações, não tinha o filme original. Todas as locadoras trabalhavam com filme pirata. Aí teve uma questão de uma lei do governo que proibiu essa pirataria, a questão de regravação para locação. Você poderia gravar um filme para ter de uso pessoal, né? Como gravar uma fita de uma rádio, uma música. Você não poderia comercializar isso, como até hoje, né? Você não pode gravar um CD e vender para alguém, não, um pendrive, aquela coisa assim, né? Direitos autorais, ECAD, o que seja. Então as locadoras tinham todos os filmes que existiam lá, eram todos piratas. A locadora comprava um original e fazia várias cópias para ter para alugar, né? Em quantidade. Em quantidade. Aí tinha a Ecovídeo, a Hobby Vídeo, umas mais, tinha a Cult Vídeo na Zanorte, na 402, eu acho, não sei o quê, que tinha tudo isso. E de uma hora para outra, como virou uma lei, eles começaram a revender todos esses vídeos. Meu pai, um louco colecionador, ele tinha coleção de vinis, tipo assim, tinha mais de 20 mil vinil assim, na parede de casa, assim. Eu, quando fui morar com ele, eu morei na biblioteca, né? Tipo assim, quando tinha a biblioteca de casa, tinha 20 mil livros lá. O cara era um louco, eles devoravam um livro por semana, assim. Aí tinha aquela despensa no fundo do apartamento, né, do bloco 4, que era o apartamento maior. Ele comprou todos os vídeos piratas dessas locadoras, mano. Aí, gente, o que a gente fazia? Era muito surreal. Descia-se uma televisão, um vídeo de cassete para debaixo do bloco. Como tínhamos esta maravilha de acervo de vídeos, passávamos
noites assistindo vídeos. Sessão cinema. Sessão cinema. E não só isso, a gente ainda... Eu subia um andar, você descia um e a gente pegava emprestado uma fita. Os vídeos. Qual lugar de Brasília que você vai ver uma coisa dessa? Não tem, gente. E não pense que a gente não devolvia não, porque ele cobrava. Ah, sim, não. Cadê? Ó, já passou o dia da devolução, vai ter multa. Mas não locava não, era emprestado. Era emprestado. Mas a Colina foi um lugar assim, a Colina foi fantástico. Nesse ponto aí, todo mundo que viveu ali. Todos os amigos, todas as pessoas que estavam ali. A gente tem amigos para a vida inteira, mesmo que não se vê assim há muito tempo, a gente tem. Outro dia mesmo, tipo, o Rodox mesmo mandou uma foto que encontrou com a Gabi, filha da tia Sônia, né? Não sei o quê. Lembra dessa aqui, Morel? Eu falei, não, a foto tá toda borrada, não tô lembrando nada, Rodox. É a Gabi, pô. Eu falei, tá, caralho, quanto tempo que eu não te vejo, né? Assim, e assim, eu tenho certeza, lógico que tem os contatos, lógico que tem uma proximidade maior com certas pessoas. Sim. Mas acho que todo mundo dali, se você encontra com qualquer continua sendo amigo. Continua sendo a mesma coisa, porque a gente pegou a primeira parte, que eram só 4 blocos, né? Era o A, o B, o C e o D. Depois veio a parte da Colina Nova, né? Que foi até o J, né? Viraram 10 prédios. Então do J agregou mais pessoas, mas a gente viveu era quase um condomínio privado ao ar livre, aberto a todos os malucos do Distrito Federal que iam pra lá, as fogueiras na madrugada, aquela loucura toda. Bosquinho. Aquilo ali era 4 prédios no meio do mato, né? 4 prédios no meio do mato, literalmente. 4 prédios no meio do mato. Como é que tu fala assim? Surgiram figuras bizarríssimas ali. Não, demais. Pra comprar um pão, tu tinha que atravessar uma floresta, pra ir nas 400. Depois... Tinha a musiquinha, lembra? Na colina não tem padaria, o pão é feito na banquinha. Tinha o negócio assim. A banquinha birosqueira. Estão lá até hoje, né? A banquinha tá, né? A banquinha tá. A banca da colina. A birosca saiu tem tempo. Tem tempo. Mas ali ali tem muita coisa boa. E aí acho que isso aí me ajudou também. Uma amizade. Foi esse acolhimento, né? Essa galera que era muito desconstruída. Você tem o pensamento, lógico, você tá só que a cabeça pira, né? A cabeça não para. Mas se você tá com as pessoas, você se abstrai, né? Você distrai, você consegue evoluir. Mas sozinho que o bicho pega. Mas a Colina, a gente quase parece que nunca tava só, né? Ainda mais nós 3 morando na mesma prédio, na mesma linha. Então, a gente já tá tudo certo. Então, todo mundo se ouvindo. Eu acho interessante que quando você olha a história do Borel, fica muito claro, inclusive na forma dele se vestir, na forma dele se portar, essa carcaça que construiu. Porque, na verdade, é um cara fantástico, com um coração lindíssimo, mas de um senso de justiça absurdo, né? Mas que fala assim no metrô, porque isso eu já vi. Porra, sai daí, dá lugar pra você, tá vendo a senhora ali? Não, é assim que ele, né? É assim. Ali ele está sendo justo, ali ele está praticando a justiça. Mas, então, é justamente nessa história, o Borel chega na colina logo após o falecimento da mãe dele, loirinho, do cabelo lisinho, aqui assim, né? A coisa mais linda, fofo. Gente, essa Mas eu já figura... comecei a pegar a transição, que aí começou a usar os moicanos. Que é justamente isso, assim, a vida foi endurecendo e eu vou me vestir de forma a... Essa questão dessa rebeldia, dessa revolta veio basicamente do falecimento da minha mãe, assim, que era tudo perfeitamente natural. Assim, ela nunca foi suave comigo, sempre teve uma cobrança, um peso, aquela talvez coisa. Talvez preparando até, né? Inconscientemente, pode ser? Sim, não, é conscientemente, porque ali ela morreu porque assim, ela quis. Porque ela teve o primeiro infarto, fugiu do hospital, cara. Passou, me pegou e foi para Olhos d'Água. Ela tinha que ter feito a cirurgia de botar no stem e tal, não sei o que. Ela sabia, ela não queria, porque o médico falou que ela tinha que parar de fumar, que não sei o que. Ela falou, ninguém que vai mandar em mim nesse negócio, ninguém vai fazer isso. Eu que mando meu corpo, se for pra morrer eu morro. Assim. Meu corpo, minhas regras. Isso é pra ser cedo e pronto. Porque quando chegou, ficou internado, teve o primeiro infarto, a gente estava aqui, estava em Brasília, a gente morava antes de ir pra Colina, eu estava na 410 Norte, né, nas kitnets lá.
E aí ela não quis, porque o médico falou, você tem que mudar a sua vida, tem que fazer exercício, tem que parar de fumar, que não sei o quê. Eu vou parar de fumar, porra nenhuma, não sei o quê, vou continuar do meu jeito, não vou fazer isso. Aí me liga, passa aqui, não sei o quê, que traz o carro. Eu tinha aprendido a dirigir com 10 anos, me ensinou a dirigir assim, quando eu precisar do carro, você pega e traz o carro onde eu tiver. Aí passa lá, pega o amarelo e foi para Olhos d'Água. Ela escolheu. E lá em Olhos d'Água ela infartou. Lá em Olhos d'Água infartou e não tinha uma assistência naquele momento para até chegar no hospital, você tinha que rodar 15, 20 km de estrada de terra, né? Então 15, 20 km no asfalto, você demora meia hora na estrada de terra, são 2 horas, 3 horas, depende da estrada, né? Como é que tá, ou 40 minutos que seja. Mas ela escolheu. Eu entendi isso lá no futuro, bem para frente, assim, de tudo. E isso foi bom, porque eu sempre tinha uma mágoa, né, será que eu poderia ter intervido? Será que não sei o quê? Será que eu poderia ter feito alguma coisa? Sempre aquele se responsável, isso, né? aquela porra dessa palavra. Meu irmão passou por esse processo. Meu irmão passou por isso. O se. Se eu tivesse, de repente, batido o banco se não, esse não existe. Essa palavra não existe, ela não pode ser colocada. Tá te fazendo mal, você tem que mudar algumas coisas, né? A gente tem que, mas não faz. Mas a escolha ainda assim é dela. Isso, é a sua escolha. Toda escolha tem um preço. Tem um preço, que seja. Pronto. Mas só que assim, para quem é a família, né? Você vai entender? Não, você sempre vai se questionar ou vai se culpar, né? De um ponto assim, as minhas outras irmãs, tá? Não sei o que, sei que tá, a gente tava todo mundo distante, só quem tava lá era o Eric, não sei o que. Imaginar aquela coisa, não sei o quê. Então eu não tinha o que fazer, eu só aceitava o que ela falava. Lógico, a minha mãe. Imaginando, a idade do uma criança de 12 anos decidindo. Decidiu o quê? Não. carro indo lá resgatar. Eu tava querendo eu queria matar a aula só. Você lembra do Programa Livre? Programa Ixi, Livre. Eu já tinha sido expulso do CAN já. Eu entrei. Foi você e Leozinho. Vamos tomar. O Rodox passou lá na colina, eu tava tomando uma cerveja debaixo do bloco. Ele chegou. Vamos lá, vai Programa Livre. Não era? Era, Programa Livre pelo CAN. Vamos lá. Aí ele. Pô, velho, já saí, fui expulso do colégio, então não sei o que. Ele, não, bora, velho. Te boto lá dentro, tu se esconde lá no banheiro. Quando o ônibus sair, tu senta nas cadeiras. Entrei no ônibus de gaiato. E vocês foram no programa? Bom, Eu não lembro. Eu assisti. Teve o Programa Livre. Falaram. Eram 2 programas gravados no dia, né? O primeiro foi Sandy Júnior, cantando aquela música Maré Chiquinha. E no outro, segundo programa era com a banda Ira. Pô, melhorou pra caralho. Melhorou, não. Saiu do 0 a 100, assim, muito rápido, né? E Borel e Leozinho, eu não lembro se o Léo falou, mas o Borel falou. Eu tava Pegou o microfone, tava com o moicano verde. O moicano roxo, era roxo, mas tava meio caidinho de lado, assim, não tava em Caraca, pé. velho, tu acredita nisso? Sério, uma amiga isso? que sentou no Jô, na época, uma amiga que foi no programa. E foi destaque. E tem um rolê bizarro dessa viagem. Adoro. Aí, tava naquela época, acho que na Rede Globo, tava rolando aquela novela dos raiozinhos laser lá, acho que é aquela atriz Patrícia de Sabi, né? Uma lourinha. Lembro. Ela tava sentada num lugar dando autógrafo. Aí para eu, Rabujo e Rodox. Vamos pegar autógrafo. Pior. Não, foi pior. Desculpa, Patrícia Sabi, por esse dia. Foi mal se você um dia ver isso. Desculpa, não foi intenção, eu era jovem. Aí assim. Aí, Borel, duvido tu pedir autógrafo dela. Aí o Rabujo, também duvido, não sei o que. Eu falei, Sou eu, gente. falou duvido, já era, né? Lógico que eu vou. Eu sou ariano, filho. Não duvida, não. Não duvida, não, que eu vou. Cara, logo após, assim, fui pra fila, né? Contando que depois desse episódio a gente foi expulso do shopping. A atriz global tava lá, não sei o quê. Peguei a mão dela, dar autógrafo, eu só peguei pra, tipo, dar um beijo na mão, né? Sim, respeitoso. Trabalheiro. Só que eu lambi a mão dela, né? Para! Ai, desculpa, mas novamente eu era jovem. Eu lambi a mão dela assim, né? Aqui, né? Segurou assim, segurança. Pega e funciona nós 3 do shopping, né? Tu não fez isso? Fiz, velho. Pior que fiz. Pior que fez. Fiz, velho. A gente foi expulso do shopping, velho.
Não sei o que, vou lavar minha mão. Desculpa, mas não era jovem, era muito jovem. Era jovem. Tatuadores. Era um punk, ainda sou. Ainda é punk. Lambeu sua mão. Se você se recorda disso ou não, se você ver isso um dia, você vai lembrar. Fui eu, né? Foi mal. E anos depois está te pedindo perdão. Perdão, desculpa. Eu era jovem. A justificativa está na idade. Na idade e na contracultura, né? Ele sempre queria causar alguma coisa, né? Sempre tinha que ser controverso alguma coisa. Não é à toa que você tatuou na tua mão, pense 2 vezes. Isso, né? só pensar 2 vezes antes de fazer besteira, viu? Se tivesse tatuado isso hoje, não tinha feito. Ou tinha feito 2 vezes. Né? Vou fazer besteira 2 vezes, né? Já pensei, quero fazer besteira. Não, pensa, você vai fazer? Não vou. Aí pronto, agora pensa besteira. Mas a besteira na hora que você tá fazendo, ela é massa. Tudo é legal, velho. Não, toda ação tem uma reação, né, velho? Então, pense... A gente tinha... Você ia também? Brincar de... Polícia e ladrão, ou pique pega lá no necrotério da Faculdade de Medicina, sim, a gente que invadiu aquele lugar tudo. É isso. Como é que é formada a nossa... Pedimos desculpa ao UNB também sobre esses atos de vandalismo no passado. Mas a gente entrava lá, era um escuro. Os seguranças cara, entrava lá embaixo, assim. Aí teve uma vez que eu consegui, eu entrei dentro da geladeira lá, dos corpos, tudo. Aí eu falei, eu tô no lugar errado, não dá pra se esconder aqui não. Lembra? Aquele labirinto era escuro. Era um labirinto. Eu não tinha... Absurdamente escuro. Assim, se alguém tinha era lanterna de pilha, né? Eu não tinha celular com luzinha, não tinha nada, não existia celular, não tinha celular nisso. O máximo que tinha era um bip. Né? Não sei o que, às vezes, nem tinha nada, não tinha nada. Era telefone fixo mesmo ainda. Isso, com um cadeadinho, pra tu ligar, fazer besteira. Que era um absurdo a ligação, inclusive, né? E daí, você comprava a linha, não era? E aí, ali, e aí tinha o Pique-Esconde no labirinto lá da Faculdade de Medicina. Nossa, eu amava aquilo. É bom demais, velho. Até que meu pai falou, olha, eu tô falando sério, da próxima vez que o segurança ligar, eu não vou te buscar. Porque naquela época... Na delegacia. Aí eu parei. Naquela época não tinha... A Polícia Militar não podia entrar no UNB, assim, né? Na área universitária, era uma área federal. Então tinha a FUB, né? Os seguranças da UNB. Da UNB, né? Que era a FUB, né? Na Fundação Universitária de Brasília, né? Eram seguranças, né? Não armados. Então, cara, de vez as festas lá, terrível, né, velho? De vez em quando ficar bêbado, abrir uma porta, dormir dentro de um auditório. Ou no... Foi você que foi parar no bloco errado uma vez? Tentando abrir o apartamento? Foi. Em vez dele parar no A, ele foi pro B. Foi. Aí ele foi abrir o apartamento 24. A sorte é que os porteiros todos conheciam a gente, né? E aí ele... Só uma vez não. Aí eles diziam, você é lá daquele outro prédio, vem cá. Mas também não foi só eu que fiz também, não. Não, uma galera. Eu fiz também, por isso que eu tô perguntando, que eu tô jogando logo você. Eu tava comentando isso uns dias. Talvez fosse mais fácil, que era bem diferente. Era o primeiro, né? Era o primeiro, mas... E eu já cheguei até a entrar, já não namorava mais na Colina, né? Tava em outro lugar, mas cheguei até a entrar no apartamento e olhar assim, ué, o pessoal trocou de sofá aqui, ninguém me falou. Aí eu olhei os quadros, não, acho que eu não tô na casa errada, não, deixa eu ir embora, velho. Porque se você entrou, eu botei a mão na maçaneta e entrei, tava aberto, eu ia deixar a porta sempre aberta. Entrei, só trocaram o sofá, velho, ninguém falou nada. Tudo era motivo pra fazer hoje o pessoal fala resenha, né, sei lá o quê. E a gente era o Bosquinho, né? Tudo era motivo pra se encontrar. Aí o Bosquinho, a gente tinha um caixão que o Hélio dormia. Não, ali, mas assim, aí vem nesse ponto, né? A superação se baseia nisso, porque a gente tinha tudo. As noites eram divertidas lá, a gente sempre brincava, né? As brincadeiras do passado, de pique-esconde, polícia ladrão, mesmo, né? A gente fez um campinho de beisebol que tinha a brincadeira de bete, tinha o campinho de futebol na frente improvisado, que as traves eram as árvores que tinham lá, em frente ao bloco A, a quadra que a gente botou uma redinha de vôlei também, não sei o que. Então, assim, era frenético, tipo, não parava, ninguém tava sólido. Se você descia, de repente, ou era um assovio, ou era um grito.
Aí alguém descia, rapidinho. Alguém dava um outro grito de lá e daqui a pouco descia um monte de gente. Eu falo que a gente vivia e respirava liberdade. Sim, com certeza. Sempre uma viola? Não. Sempre tinha alguém pra Muita tocar música, muito rock. Sim, e sempre. Pegou era isso. Eu não sei nem por que eu virei do samba, Eu também né? não. Porque Mas eu até sei. Isso é eu gosto gosto, mas ao mesmo tempo, todas as rodas de viola que tinha ali tocava todo tipo de música. sim. Nunca era foi bem eclético, direcionado só ao rock and roll ali. verdade. Os caras do rock and roll tocavam pagode, tocavam reggae, tocavam o ska, tocavam um som diferente. Ou Tanto um teve rock Paulão que veio aqui, que era do choro, do né? chorinho. Mas muitas festas rolavam muito The Doors, né? Não, as festas eu já fui DJ, lembra? DJ disco e jockey, né? Que era com a vitrola desse tamanho e as fitinhas. Né, as fitas cassete. Então, assim, a Colina nunca te deixou Limitado, né? Limitado, mas também você nunca ficou não só. Assim, sempre que você precisava de alguém, tinha alguém. Tinha alguém Você nunca pra te ficava acolher. sozinho ali. Mesmo que Natal, sua família não te. Natal, a gente ceava lá em casa, ceava na casa de fulano, ceava na casa de Célis, ia pra casa de Ludmilla, Eu ia na casa de todo mundo, porque na minha casa não tinha Natal. Exato. Né? Na minha então não a gente tinha. saía fazendo, né? Natal na minha casa não existia, né? Quando eu morava lá. Então eu ia na casa de todo mundo. Chegava depois da meia-noite, geralmente eu ia pra casa da Dona O'Hara, né? A mãe do Rodox. Até hoje ela quando manda mensagem, fala assim: tu não tá falando mais com a sua mãe preta, não? Eu falei: ô, Dona O'Hara, desculpa. Inclusive um acarajé cairia. Maravilhoso. Nossa. Eu comi outra vez na sua casa. Dona O'Hara, eu acho que Eles tem. chegaram a abrir, né? Um estabelecimento de acarajé. Eu acho que tá aberto ainda. Lá naquele condomínio que você morava. Eu lembro aquele Réveillon que eu comi 16 acarajés e passei mal. Né? A senhora foi culpada, me deixou fritando os bolinhos de acarajé, velho. Dona O'Hara, além de fazer as comidinhas, era uma excelente, exímia costureira. Sim, porque ela fez muitas roupas pra mim. Ela ainda costura até hoje. A Rebeca de vez em quando posta, assim, sabe? Calça pra usar amanhã. E aí ela posta, elas costuraram. Maravilhosa. Aí a gente ia pra casa dela, né, tal, passava o Natal, o Réveillon, dava aquela questão da meia-noite, né, e a gente fazia aquela via cruz, todo mundo ia passando na casa de todo mundo e carregando todo mundo até parar no balão, aquele balão, né, que você sofreu um acidente, lembra? Da minha mobilete, né, você lembra? Doeu? Passou. Doeu, passou. Essa aqui pegou a mobilete, ela, você e a Isabel. Era um guidão assim, eu e Isabel. Essa aqui, deixa eu dar um rolê na sua mobilete, vai lá, né? Aí eu tô vendo, a mobilete gritando assim, eu falei, bicho, ali é uma curva, elas não estão desacelerando, né? Foi assim, ó, no balão fez... O balão tinha 3 árvores aqui, outras aqui, só tinha o meio e o manto e aquela tipo... Aquela planta espinhenta. Espinhenta, cheio de plantas dessas assim, elas conseguiram, que bom que elas acertaram o meio e só caíram na grama. Assim. A gente conseguiu passar pelo meio, assim, eu não sei como é que a gente A mobilete dobrou no meio e blof, eu falei, não vai desacelerar, não vai desacelerar. Eita porra, bateu. Eu vou correndo pra lá e falei, vocês estão bem? Tu lembra disso? Você não esqueceu? Eu tenho a impressão de que eu vi voou. minha vida em flashes, assim, tá? Você voou por Isabel que estava dirigindo, não era Isabel? Eu não lembro quem estava dirigindo. Isabel que estava dirigindo. Eu lembro que eu voei. Você saiu pilotando e ela voltou essa pilotando. Essa parte realmente assim. eu não consigo. Eu só vi você voando. Era minha. Era sua. Era dele, tadinho. Era dele. Quem levou a mobilidade do meio? Véio. Era dele. É só coisa. Você perguntou se era minha, porque depois meu irmão ganhou uma, né? Que aí saíram os dois. Não, tinha a gangue da mobilidade da Colina, né? Mas não, eu nunca tive, não. Até porque depois desse acidente, minha mãe também não ia querer me dar. Lá na Colina tava aqui eu, o teu irmão Daniel, que era o Tutel, o Rodrigo, que era o Pacu. Isso, né? Todo mundo tinha uma mobilete. Aí encontrava com o Milton também, com o pessoal da 412, que era o François, né? Tal, não sei o quê, a gente dava um rolê de mobilete, né? Aí tem N milhões de histórias bizarras no meio. E aí, diante de toda essa liberdade, Borel teve que sair da Colina. Tive que sair da Colina porque, né, assim, aí vim, né, depois minha mãe morreu, eu fui morar com meu pai. Meu pai, um americano, conservador, ele era professor de literatura norte-americana, de línguas, né? Era departamento de línguas estrangeiras, né? E dava literatura norte-americana. Só que é aquele jeito, né?
ela só falava inglês em casa, aquela coisa toda, tudo sempre rígido, não sei o que lá, uma pessoa bem bizarra de se morar. Estudou numa escola católica. Santa Doroteia era católica. Era católica, fui expulso, né, de lá. Não posso falar o porquê, porque não tem nem como pedir desculpa à freira. Mas aí foi a questão isso foi na sequência do falecimento da minha mãe, né? Sim. Que veio aquela coisa assim, o questionamento de tudo. Que revolta mesmo. O que é Deus, que não sei o quê, por que acontece isso? Você tá lendo uma Bíblia, vendo não sei o quê, e tudo se baseia em algo que não te fala que é isso, mas não, por que aconteceu isso, né? Então você revoltei. Começar, cadê Deus? Cadê Deus? Eu com 12 anos perdi minha mãe, cadê? Né? Só que todo mundo, um monte de gente passa por isso. Acho que também eu penso, aí depois você vem um amadurecimento, né? Que bom que não foi ela que me perdeu, né? Eu penso no bizarro, né? Uma mãe enterrar um filho é a coisa mais bizarra. A gente não tá preparada. Um pai enterrar um filho acho que é a coisa mais bizarra. Não é a lei da vida, né? Não é. A gente espera que a gente enterra eles, né? Então, enterrar um filho, então assim, aí já vem um pensamento, cara, ainda bem que foi no decorrer do certo, né? Não sei se é certo ou errado que seja, mas é o que a gente espera, né? Os mais velhos vão primeiro do que os mais novos, né? Sim. Porque uma mãe enterrar um filho, um pai enterrar um filho, não bizarrice. Eu não consigo. Eu sou pai, então assim, meus filhos morreram, eu vou entrar em parafuso. Aí eu não sei nem se consegue, mas a gente vai ter que superar, porque vai ter o outro, né? Sim. Então a gente tem que superar de alguma forma. E aí veio, eu estudei no Colégio Santa Doroteia. Só que, mas vamos do Santa Doroteia pra frente. E tal, meu pai, estudei, não deu certo, fui expulso. Aí meu pai é aquela coisa, né? Que eu fui morar com ele por causa da Regina. Sim. E ela que me segurou a barra de tudo, muita coisa. Foi acontecendo, o senhor Eric aqui, Borel, Quinho aqui, não sei o que, foi ficando um pouco mais agressivo, um pouco mais, né, mais revoltado, rebelde, mais revoltado, mais contra o sistema. Comecei a entrar nos movimentos narcopunk do Brasil, tudo, participei de manifestações, de tudo que tinha direito até hoje. Só que aquela coisa, né, o teu pai, naquele momento, queria que você seguisse um certo caminho, um padrão, né, básico que todo mundo espera, né? Estude, faça uma faculdade, se forme, crie uma profissão para trabalhar e se sustente. Eu fiz tudo ao contrário. Não que eu não tenha uma profissão, eu tenho, né? Eu acho que eu sou o que me sustenta até hoje. Sim. Sou tatuador. Só que para a cabeça dele, eu não entendia isso. Apesar dele mexer com arte, fazer quadros e tudo, mas a tatuagem no mundo, naquela época, era malquista. Sim, né? Muito. Era de bandido. Né? Sim, só bandido. Era estimador de navio, né? Puto, traficante, marginal e a contracultura que tinha tatuagem, né? Então, tu fala com um americano conservador: oi, pai, você é tatuador? Não deu muito certo, não, né? E aí ele fez você sair de casa e você ficou um tempo na rua, não foi, Eric? Ele me mandou embora de casa, a Rê não tinha o que fazer, ela sempre meio que, a gente já conversou sobre isso, falou assim, o que eu podia fazer? Não, você não tinha que fazer nada, você teve mais 3 filhos com eles, tem que cuidar lá, não sei o que eu bater boca comigo, de mim pra ele, me manter ali, aquela coisa toda, não tem como, velho. É a vida que segue, né, vamos lá. E fui para fora de casa, morei na rua um tempo, isso poucas pessoas souberam naquela época, não falei isso para ninguém, vivi não falando isso para ninguém, dormia de vez em quando, não totalmente sempre na rua, mas às vezes estava na casa de um amigo, às vezes dormia na rua, eu sempre tinha um cantinho que era ali na casa do Teatro Amador, tinha uma escadinha ali embaixo que tinha um vãozão, então assim, ali era o refúgio, né? Pouca gente sabia disso. Aí era o refúgio e tal, conseguia sempre dormir ali, descansar, ficar tranquilo, ninguém via, então, e fui crescendo e vivendo naquela coisa assim. Só que a rua é outra coisa. Lógico, ela pode ter 2 lados, né? Você pode se descambaiar para tudo, o erro, para roubo, para droga pesada, para se estragar e se deixar abandonar mesmo, ou você pode aprender muito. Uma certa educação, um certo respeito de muitas coisas que eu sei hoje, foi a rua que me ensinou. Porque é um questionamento que eu faço para mim, que quando eu vejo sempre moradores de rua, eu falo assim, cara,
o que levou essa pessoa a chegar nesse ponto, né? Porque... Você conversa com eles? Eu converso muito. Ali na 411, né? Tem muito, muito. Ali e aí eu bato altos papos com eles. Também, a gente conversava. E aí foi quando eu te contei aquela história do cara que É um entrou, aprendizado fantástico. O cara entrou no café, pediu comida e, obviamente, a gente... tinha essa dinâmica, né, e ofereceu, só que aí o cara vira pra gente e fala assim, tem que ser líquido. Aí eu... Porque já não consegue mais... Não, ele não tinha ele dente. Tinha um dente na sim. boca. Então, assim, você começa, sabe, você fala, cara, a gente vive fora de uma realidade e que ela tem muitos contextos. Privilegiada. A gente vive aquela coisa assim, a pessoa fala assim, tem dó, leva pra casa. Que frase imbecil essa, né? Tem dó, leva pra casa. Dê cobre, né, dos governos, cobre uma assistência social, uma coisa que possa tirar essas pessoas da rua, ou pelo menos mostrar o caminho, porque às vezes até tem, mas a pessoa está na rua e não sabe nem como procurar uma assistência, ela tem vergonha. Eu tinha vergonha de morar na rua. Eu nunca falei pra ninguém. Sim, algumas pessoas sabiam, mas eu nunca falava por vergonha. Porque assim, é tipo um rebaixamento. Então a vergonha vai te jogando num buraco, que ao mesmo tempo, na hora que se você não conseguir sair desse fundo, você se afunda tanto nele que acabou. Você se isola, você vira um bicho. Então a vergonha que faz a pessoa não conseguir sair mais da rua. Eu falei isso pra Gabi ontem, eu falei, às vezes é a vergonha e o orgulho, né? Pedir ajuda. Só que a gente tem que aprender a gente tem que aprender a pedir ajuda. E eu aprendi, depois de um tempo também, isso veio com o sofrimento, né? A pedir ajuda. Hoje eu não deixo de pedir ajuda. Eu não nego ajuda também. E quando alguém me oferece ajuda, eu aceito. Eu falo, não precisa não. Opa, eu quero. Eu aceito. Não é vitimismo, não é nada não. Eu falei, aceito. Aceito, velho. sim, de bom porque grado. quando a gente nega, o universo entende que você não está precisando. Né? Então, assim... E você está precisando. Então, aceita, assim, agradeço, recebo e é isso. Sabe? Para o universo entender que sim, de todas as inesperadas que venham a ajuda que eu necessito nesse momento. Acho que todo mundo precisa de ajuda, velho. Não tem como você superar, viver sozinho. Não existe. Às vezes você tem a cabeça dura. Já tive a cabeça dura que assim, de repente eu sou feliz só. Não consegui. Aprendi a me virar sozinho, sim. Aprender a me virar, sobreviver só. Mas viver só, eu descobri que não dá. Já me botei... Tá. A gente vai tatuar daqui a pouquinho, o nosso produtor tá mandando a gente começar a tatuar agora, mas espera só um pouquinho que a gente... Então assim, a gente vive... Porque eu estou assim... Impactada. Porque cresceu junto e não sabia. Junto. E eu tenho certeza que talvez se... Meu pai gosta muito de você não tem noção do tanto. Se meu pai soubesse disso... Ele teria levado acolhido, né? Teria acolhido. Mas assim, são coisas que você precisa. Né? Acabou seu chá, Kim? Acabou meu chá. Calma aí. A gente tem que passar, às vezes acho que a gente tem que passar por isso. Não sei, assim, tudo que eu passei me engrandeceu. Me trouxe vontade. Amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu te acho um cara muito foda. E agora eu te acho assim mais, sabe, de verdade, eu tô arrepiada, tô emocionada, porque é um cara totalmente fora da caixinha. Muito sempre foi. Muito coração, muito coração. Não teve uma vez que eu tenha precisado. Às vezes eu nem disse, nem dizer. Assim, chegava e falava, eu tô precisando de ajuda. Ele chegava e falava, cara, tu tá fazendo merda. É desse jeito. Porra! Presta atenção, esse homem, porque as minhas merdas é sempre com, né? Era sempre direcionado a isso. O ciumento, né, minha amiga? O ciumento, eu sou ciumento. Lógico, vários. Ainda é, até hoje. Ainda sou. Até hoje. Regina, não vai aprender não, porra! Mas é isso. Aí o momento também chega aquele ponto, mas também é isso, eu quero. É o que eu quero. É a minha escolha, pronto, eu te apoio. Eu escolho fazer merda. Pronto. Você chegou nessa... Eu me lembro que você já fazia uns desenhos na parada de, tipo assim, essa é minha onda, você é tatuador. Entre ser artista de desenhar e gostar disso, porque era uma coisa que te aliviava, né? A tatuagem veio... A tatuagem, acho que quando eu escolhi a tatuagem, acho que foi até um esquema de revolta. Contra a cultura mesmo. De revolta, sabe? Porque era malquista.
Quem tinha tatuagem eram os roqueiros, metalheiros, né? Contra o sistema e aí Eu quero bater de frente com todo mundo, que é o certo. Quem fala que é certo? Não quero ser o certo dentro do sistema. Eu quero ser o contraditório, eu quero que as pessoas pensem, eu quero fazer o questionamento. A gente não pode ouvir uma coisa e aceitá-la, a gente tem que procurar todos os lados e ver o que é certo e o que é errado num questionamento. Se né? é que existe certo e errado. Se é que existe, mas assim... Mas a partir do momento que você consegue olhar esse lado, aquele lado, isso aqui, você expande sua mente, você pode até criar o seu certo. Isso, é que nem assim, o metaleiro, hoje headbanger, antigamente a gente chamava de metaleiro, aí mudou, né, headbanger, né, vários nomes que vão mudando, a gente tem que também aprender. Mas assim, era o quê? O rock era uma contracultura, né, você ser roqueiro, você escutar rock and roll, era uma coisa, meu Deus, ele é roqueiro, maconheiro, não sei o que, não sei o que lá, mano, pelo amor de Deus, né, assim, é bandido, faz não sei o que, não sei o que lá, não, cara, não, as melhores pessoas que tem os mais doidos, todos os doidos que eu conheci, são os mais acolhedores, são os mais protetores, só que isso é mal compreendido. Às vezes o cara só quer extravasar naquele momento, não quer que ele tá sendo ele está questionando ou trazendo pode ser uma pessoa de vanguarda. Sim. E aí a tatuagem veio para mim desse ponto assim, de que assim, cara, eu gosto disso, eu gosto dessa contracultura, eu gosto dessa questão da tatuagem que veio para mim de uma rebeldia, de fazer desenhos que eram contra uma sociedade, né? E tem as pessoas que queriam ter tatuagem também contra um sistema, né? Contra uma questão tanto do movimento punk, o ar, a anarquia, as caveiras, aquela coisa, né? Que fala caveira de demônio, fazer um capeta, meu Deus, o satanista é o ser do mal. Não, tem até aquela coisa, o cara que é satanista, ele é contra um sistema, né? Se você pegar a tradução literária do nome, né? Não é que você é adorador de Satã, não, filho, pelo amor de Deus, isso não existe. Não, e caveira, eu acho que caveira é igualdade, gente. Todo mundo vai virar caveira nesse mundo. Exatamente. No final... Você só vira pó se for cremado. Exatamente. Mas assim mesmo você vai fazer uma caveirinha. A caveirinha é aquilo assim, você não é imortal. É isso, cara. Somos todos iguais. Eu acho que a caveira, pra mim, aí vem da poesia, vem dos grandes pensadores, memento mori, né? Lembra que você vai morrer, né? A gente vai morrer. Então a caveira é igualdade, todo mundo vai, você não leva nada daqui, você não leva sua fortuna, você não leva seu orgulho, você não leva nada, seja bem. E a tatuagem me trouxe essa parte, assim, o mais legal e tudo, assim, quem me deu a verba para ser tatuadora, assim, comprar o primeiro material foi minha avó. Olha que fantástico. Sabe? Caraca! Dona Olga, morava em São Paulo, falecida já. Bendita Dona Olga, né? Eu cheguei e tal, eu falei, era que quando minha mãe morreu, eu ia morar com ela. A minha irmã Denise já morava lá com ela, né? E de repente aí eu ia pra lá. Só que a Denise e a Mônica são filhos de outro casamento da minha mãe, né? Então minha mãe teve 2 casamentos. E ela que me deu, eu cheguei e falei, vó, tava precisando de uma ajuda, tal, quero comprar um material, tudo não sei o que. Ela, tatuagem, não sei o que lá. Ela era filha de espanhóis e italianos, né? Assim, a família toda tradicionalíssima. Nossa, a família metade era espanhol, italiana e alemã. Putz. Cara, bizarro. Quero fazer isso. Como assim, tatuagem, não sei o que, mas se é o que você quer, eu te ajudo, né? Foi lá e me deu todo ela foi comigo comprar o material. Então, mais legal, minha avó era tipo aquela vovozinha das antigas mesmo, cabelinho branco, óculinho, né? Vestidinho, aquele vestido tipo de forro de mesa, assim, saca de cortina, assim, e às vezes bem chique em certos momentos, mas era aquela vovó tradicional das antigas mesmo, daquela época. Andando com borel. Hoje não tem isso mais, né? Temos vovós, vó. As vovós são mais modernas, né? Que bom. Né? Porque antigamente, 50 anos era velho, né? Sim. Né? Então, assim. E aí ela foi comigo, comprou material e tal. Aí comecei a mexer com isso mais por uma rebeldia mesmo, né? Assim, tudo. Ela que me ajudou nesse ponto. Só que isso veio um pouco antes de morar na rua, né? Porque assim, eu tinha pedido ajuda e tal. Porque assim, uma família.
Aí vai lembrar. O meu pai mexia com pintura, com quadros, ele desenhava, ele pintava quadros, minha mãe também fazia isso. Uma pegada artística. Tinha uma pegada artística, tipo assim, meu pai escreveu livros de inglês, minha mãe fez tinha o Meu Universo, que foi um livro de português de 1ª a 4ª série na década de 80. Que era uma pegada de ensinamento de evolução, de você pensar, né? Então, assim, a tua família mexia com arte. Os amigos dessa família inteira eram alguns outros artistas, tipo assim, na casa da minha mãe, Olhos d'Água na Chácara, e Renato Matos, Wagner, os grandes os artistas grandes do Distrito Federal na época. E aí quando você entra no segmento que tu também considera uma arte, só que é uma arte marginal, né? Marginalizada. Marginalizada, ela é tatuador. O que é tatuador? É bandido. Os estúdios de tatuagem no Distrito Federal na época, assim, antes, eram todos escondidos. Tipo assim, a pega dos tatu que começou com o finado Inácio da Glória. Era um quartinho, era uma sala comercial na 710 Norte por trás. Não tinha placa, não tinha nada, só tinha escrito tatu pequenininho. Onde começou o Rogério, o Kaká, a galera toda, assim, um pessoal de grande nome hoje aqui, tanto o estúdio da Medusa, tudo assim. Então eram coisas mais fechadas, né? Coisas que não existia uma divulgação. Por quê? Porque é uma arte marginalizada. Sempre foi. A tatuagem no Brasil... Eu nunca tive essa visão. Eu sempre vi o tatuador como um artista. Eu falei, pô, o cara tem que ser muito bom no desenho, no traço, na firmeza, para conseguir fazer a coloração. Que vai ficar para sempre. Que vai ficar para sempre. E ainda assim, na pele, que deve ser uma pegada... Isso, mas só que no momento que o país é não sei quantos % mais católico, que deturpam as interpretações de uma Bíblia, de vários versículos, de tudo, porque tá ali, aí fala assim, você não pode marcar seu corpo, mas não é isso que você fala, mas vende isso, né? Assim, uma coisa assim. Então, vira uma arte marginalizada. A tatuagem elétrica mesmo no Brasil chegou na década de 70, gente. 70 para a gente está em 2023, é muito pouco tempo, são 53 anos. Isso é muito pouco. Assim, o Brasil, ele está evoluindo em passos lentos ainda. Muito lentos. A gente esquece da história do passado, a gente esquece disso. Então, assim, para uma família que cresce um tradicionalismo, uma sequência, ou uma pessoa de 60 anos, 65 anos, a cabeça dela, você não consegue mais mudar uma pessoa dessa, não tem jeito. Não. Você aceita, você faz aquele momento que a gente estava conversando, a gente finge demência, né? Porque, é mesmo. Nossa, não entendi. Olha você fica olhando aberto, olhando para dentro de tu mesmo, né? A pessoa está falando, eu sou mestre em fazer isso. Aí você não consegue. Para ela, mas a minha cabeça já desligou. Você não consegue mudar essas pessoas, não tem jeito, velho. Aí toda essa coisa que aconteceu no país, que pode acontecer no futuro, como acontece qualquer coisa, eu não gosto de política, eu sou político, eu acho que é uma mentira do caralho, mas não é isso. Então, assim, até na questão da arte, até a arte é preconceituosa. Sim. Ela é preconceituosa. Ela a arte marginal, ela sempre foi deixada de lado. O grafite, o hip hop, isso o rap, isso aí pros guetos da vida, a tatuagem, que antes falava que era pichar, mas hoje em dia é o grafite. Mas o pichar também é uma forma de protesto, sim. De contra o sistema, de contra aquele prédio lindo, maravilhoso do lado do barraco, sim. Saca assim? Entendeu? Então a arte marginalizada, ela sempre foi jogada até pelos próprios artistas conceituados. Eles sempre jogaram isso. Então a tatuagem também entra nesse ponto. O rap, velho, o que é? Tipo, o Racionais, o Pavilhão 9, em Brasília a gente tem o GOG, tivemos o Campo Negro, como o DJ Jamaica que faleceu, como do Câmbio Negro, o X, tal, não sei o que, o pessoal, o Japão. Então a gente tem essa parte, mas quem conhece? A gente não respeita a arte local. Sim. A arte marginal local, não, a gente gosta da arte popular, né? Dos grandes digníssimos milionários, assim.
Então a tatuagem baseia nisso, o marginal. Então aí vem da revolta, lógico, da questão do falecimento da minha mãe, de eu ser contra até o que o meu pai queria me impor. Sim. Que era virar um letrado, fazer direitinho, estudar, seguir as ordens dele, fazer uma faculdade e ser o que ele queria que eu fosse. Não, você o que você quer que eu seja, você o que eu quero que eu seja. Se for para ter as consequências, beleza, que eu sofro, eu vou arcar com ela. Poderia ser diferente, né? Acho que assim, eu não faria isso nunca com meu filho. Eu vou apoiar ele, minha filha, de tudo qualquer coisa, não importa o que eles queiram fazer. Eu vou falar assim, ó, esse aqui é um caminho que vai ser melhor, e esse é o seu caminho que você está escolhendo, que vai ser altos e baixos o tempo todo. Você quer ir pelo mais difícil? Eu estou aqui do teu lado. Mas ainda assim você consegue ser esse pai consciente por causa da sua vivência. Isso, porque eu vivi. Isso. Você viveu os dois lados. Isso. Se acho, de repente, se eu fosse tudo a pão, né, tudo na mão, de repente eu acho que o pensamento seria diferente. Não sei, não tem como saber, né? Não tem como saber o que seria. Mas eu aprendi a entender as pessoas, coisas por ter me fudido na rua, sofrido, ter passado fome. Aí eu entendi por quem passa fome. E só vai entender, velho, quem passa fome. Quem tá na pele. Não tem jeito, só vai entender quem sofre o preconceito, só vai entender quem passa por isso. Não existe. Aí o cara, aí tem aquela coisa, né? Lógico, né? O filhinho de professor universitário, não sei o quê, aquela privilegiado, classe sim, média classe alta, média, viveu na classe média, mas morei na rua, tem. A tatuagem me resgatou dessa rua, mas assim, ao mesmo tempo, para que outras pessoas entendam o que você foi, o que você é, o que você passou, é só se a pessoa se aproximar, né? A gente, quando a gente passa por algumas dificuldades, a gente nunca se abre, nós, né? A gente se fecha. Se fecha. O fato é esse, né? A gente se fecha. O orgulho, aquela questão, o ego e a vergonha. Sim. A gente se fecha, a gente não se abre, a gente não fala, a gente acaba ficando mais agressivo, mais rabugento, né? Mais fechado, a gente se fecha dentro de nós, retraído, e é fato. Eu Até usaria como analogia colocar uma armadura mesmo. Isso, porque quando você se expõe, você se foge. Sim. E quando você se retrai, você se fudeu por você mesmo. Você se protege. Mas eu me protejo. Mas se eu me fuder, sou eu que me fudi. Então, pelo menos já tem um rolê. Mas a gente faz isso com nós. Isso é uma coisa que todo mundo, ser humano faz, né? Em toda a questão. Então a tatuagem para mim foi isso. Foi uma forma de protesto na época de uma rebeldia, de se contra tudo que meu pai queria que eu fosse. Uma forma de arte ao qual eu consegui me identificar em questão de protestos da época que eu vivia. E foi algo que eu consegui me identificar, que eu falei, cara, eu consigo trabalhar com isso, eu quero fazer isso. Não importa como, eu vou fazer. Cara, ele sabia que, assim, ainda assim, que você precisou passar por todo esse processo, né, de dores, né, de muita coisa acontecendo, de um pai ali, autoritário, repressor, de ir pra rua, não sei o quê. Você pode dizer que você vive da sua arte, do seu trabalho, e você é realizado, porque você faz o que você sempre quis, né? Sim. Porque muita gente não tem não consegue falar isso. Não, a gente trabalha muito por necessidade, né? Aceita o que tem. Só que também é aquela coisa, né? Eu acho que aconteceu muita coisa. Se a pessoa tem um trabalho, tem que ganhar, tem o proletariado, os patrões, tudo não valoriza os seus funcionários, mas a pessoa também, cara, conseguiu um trabalho, trabalha aí, velho. Mas luta pra sair dessa porra. Sim. Não se acomoda com isso, né? Não vou fazer sanduíche a vida inteira. Se você não gosta, luta, velho. Vai estudando. Não tem tempo de estudar. Tem, velho. Tem tempo, velho. Dá pra estudar, dá pra correr atrás. Bota a cabeça pra funcionar, velho. Sempre é tempo, né? Sempre tem, velho. Tem tempo. Aí a gente fala, o dia passa rápido. Não passa, velho. Vai ficar preso pra você ver. Na cadeia não passa rápido o dia. De contexto, né? Entendeu? O dia não passa rápido. Passa rápido se você ficar o dia inteiro na rede social, hoje vendo videozinho de dancinha, porra. Entendeu? Aí passa rápido. Eu não vou fazer minha dancinha. Já tem 3 episódios que eu faço a minha... Não, pode fazer, né? Fica à vontade. Faz, mas é que já é uma dancinha de protesto. Então a tatuagem me trouxe isso. Ela me mostrou uma forma de protesto
processo em cima de algo que eu passei e eu conquistei, e eu sempre joguei a tatuagem como uma forma de protesto. Eu não consigo, assim, hoje a tatuagem banalizou. As pessoas veem como uma profissão. Sim, beleza, isso é uma questão do capitalismo mesmo, da modernização, que a profissão, até o Sebrae hoje tem um ponto de que um tatuador pode ter um curso lá de administração de empresas para estúdios de tatuagem, assim, só para tu ter ideia. Então, assim, beleza, massa. Não, total. Então, assim, eu conheci ex-tatuadores, isso pra mim é uma coisa inaceitável, velho. Você não é um ex-tatuador, velho. Isso é uma forma de vida, velho. Isso é um estilo de vida. Isso é para você trabalhar a vida inteira. Então, hoje as pessoas querem trabalhar com tatuagem como um certo hobby até se qualificarem para uma outra coisa. Ótimo. Mas você nunca vai ser um ex-tatuador. Se um dia você fez uma tatuagem de alguém, você vai ser um tatuador para sempre. Só que para mim falar que alguém é um tatuador, ele tem que viver a arte, ele tem que conhecer a história. É que nem qualquer outra coisa, você tem que conhecer uma história. Você tem que saber um passado, né? A gente evolui com o nosso passado. A dor que a gente passou nos produz do que somos hoje, né? Então a tatuagem me tirou das ruas. No pretexto de uma família totalmente conservadora de artistas, que é muito louco, né? Isso que você falar. Sim. Mas o artista que é meu pai, ele não é quase aceita. Que incoerente, né? Totalmente. Só que no jeito de onde ele veio. Sim, você ainda você conseguiu resgatar essa coisa artística da família. E aprender, né? Entendi o que o meu pai foi, entendi o que ele passou, entendi o porquê que aconteceu muitas coisas, depois que eu virei pai também, aí tem esse outro lado. Às vezes você falando assim do seu pai, você fala, caralho, que cara incrível, o cara escreve, o cara pinta, o cara tem coleção de... Ele realizou as coisas dele, incrível ele nunca foi, pra mim não. Pois é, mas assim, ele foi de fora, né? Ele produziu tudo só pra ele, um egocêntrico, narcisista, louco, varrido. Comigo, não. Ele foi um péssimo pai, mas eu compreendo, não tenho rancor, não tenho raiva, nada. Isso já passou faz tempo. Mas assim, eu não quero ser como ele, com os meus filhos. Mas isso é excelente, né? Isso é excelente. Eu não vou seguir esses passos que ele teve comigo, porque eu não vou ser diferente. Então, assim, a tendência da gente é repetir os ciclos, né? Tem que quebrar, velho. Você tem que questionar, pelo amor de Deus. A partir daqui eu quebro qualquer... Você só... Aí, assim, tá... Se amor para os meus filhos, eu vou ser amor. Pode doer. Mas, assim, o nome é fantástico. Você só aprende na dor. Você só aprende na dor, né? Não tem jeito. Quando é tudo legalzinho, você não dá valor, velho. Eu vou no podpoc agora. Eu acho que não é que você só aprenda na dor, mas a dor te traz mais consciência. Pode ser, sim, e concordo. Aí, quando ela te traz consciência, ela te traz presença e aí você aprende. Sim, aí você evolui. Quando tá tudo muito bem, né? Em geral, você... não te traz presença. Sim, você não dá valor, eu acho. Exato. Você deixa o que vem de fácil, você não valoriza, você não valoriza, mas veio fácil porque alguém proporcionou isso. E não foi fácil para esse alguém. Mas quando você recebeu esse fácil, você não valorizou. É foda, velho. É foda. É bom. Viver. Mas falar em tatuagem, antes da gente... Você ainda está na parte que você morou na rua e que você começa a tatuar. Mas vamos começar a tatuar e falar quando você encontra um apartamento? Eu amo essa história. É massa. Aí de novo veio a... Vamos começar, né? Vamos parar aqui. Aí de novo veio a Regina, né? Minha madrasta, que pra mim é minha mãe. Não tem nesse termo madrasta, né? Um conceito. Mas é minha mãe. Ela que me ajudou, né? Assim, sem grana, fudida, aquela coisa, tatuando. Eu ia tatuar na casa dos outros, tipo, quando vindo aqui, né? Tinha que fazer essa tatu, só para amigos, né? Pessoais, grandiosas. E aí ela que chegou e falou, eu consegui um subsolo numa quadra ali na 711 Norte. Consegui arrumar um lugar para morar, né? Com teto, banheiro, aquela coisa, um banheiro coletivo, né? Mas era um banheiro, né? Pelo menos na rua você tinha um banheiro. Aí alugamos, tal, não sei o quê. E, pô,
Maravilhoso, né? Tu chegar, poder dormir num lugar que você tranca a chave e pode dormir sossegado, não precisar acordar com nenhum barulho, né? Ainda que seja num subsolo. É fantástico, né? Você tá protegido por uma porta, né? Ninguém vai te dar um bico, ou um chute vai te esculachar dali, como já aconteceu, né? Pelo nossa grandiosa segurança pública. E aí peguei. E logo na sequência aconteceu algumas coisas, tal, que não sei o que eu consegui evoluir. Eu subi, peguei o andar em cima, né? Saiu do subsolo? Saí do subsolo e fui pro terceiro andar, apartamento 301. Aí montei o estúdio e morava dentro do estúdio. Só que loja, 711 naquela época, assim, isso aí foi 98, 97, 98. Eu fiz uma convenção de tatu em 99, foi 98. 97 para 98. E todos aqueles prédios das Zanorte, das antigas, a maioria quem morava eram garotas de programa, né? Sim. E assim, então eram 9 apartamentos, o meu era o meu estúdio de tatuagem que eu morava, e os outros 8 eram de garotos de programas. Aí eu virei o síndico. Do prédio. E aí chama o síndico. A primeira regra era assim, ó, se for ter festa, chama o síndico, né? Não tem graça. Mas assim, brincadeira da parte, pô, toda forma de trabalho, de consideração, de profissionalismo e de sobrevivência é grande isso. Assim, ali eu conquistei umas amizades com as pessoas maravilhosas, assim, que muitas saíram dessa vida, cresceram, são excelentes pessoas, casadas com os filhos, profissionalmente alguns, e outros trabalhos e tal. Aí vem esse outro lado marginal também, que a tatuagem, na época, nessa época eu só tatuava, era garoto de programa, né? As prostitutas, era bandido mesmo, alguns os traficantes, os malucos, os motociclistas, né? Acho que apagou a luzinha. Os motoqueiros, né? Que antes era motoqueiro, hoje é motociclista. Aí assim, a galera de gangue, aquela coisa assim, as pessoas marginalizadas na sociedade que tinham tatuagem. Não era playboyzinho que tinha tatuagem. Um ou outro tinha pra tirar onda mesmo de doidão, né? Sempre tinha os filhos de papai que eram os playboyzinhos marginalizados, né? Que eram marginais comprados, né? Adquiridos, né? Que seja, sei lá como se fala. E dali foi crescendo. Vivi minha vida. Eu vivo assim, tenho tatuagem para mim, a vida em si tem mais ou menos 30 anos, mas eu sou tatuador profissional há 29 anos. No mês passado, assim, tem eu não lembro certa data, mas é entre abril e maio foi quando eu comecei a tatuar mesmo, né? Assim, profissionalizado. Em 1994. Então a tatuagem me deu tudo, me tirou da rua, me deu uma família, né? Meus filhos, tudo foram criados à base disso, lógico. A companheira também em tudo, né? Os dois fazem parte disso tudo. E pra mim é a coisa mais perfeita do mundo. Estou nisso aqui até hoje. Eu vou tatuar até não conseguir mais, né? Até ficar um velhinho, meio tremendo, né? Quando começa a tremer, a gente faz pontilismo. Não, gente, a tatuagem não sai, é de verdade e dói. E dói. Isso é verdade. Nunca pense muito antes de fazer, pense 2 vezes antes de fazer uma tatuagem. Nunca faça por modismo. Não faça com qualquer um também. Não faça qualquer um. Procure, é uma coisa séria. A minha primeira escolha não foi muito legal. Eu me lembro de um gnomo. Esse gnomo eu não participei, eu só paguei. Você não fez na última. Na última hora eu caí fora e ainda falei, eu te pago, amiga. Você deu sorte do eu trabalho para gnomo do cogumelinho, né? Era um gnomo em cima do cogumelo. Cogumelo, velho. Puta que pariu. Não dói, tá? Eu sei que dói, eu sei que dói. Na frente. Bota ele pro outro lado. E o cigarro, né? Coisa feia. Mas pra fumar, fuma à vontade. A vantagem aqui do ar livre é que eu posso fumar, entendeu? Pra mim tava ficando muito complicado. Será que acendia? Acende? Não, né? Não, é trocar a bateria. Então, vamos embora. Você precisa de mais luz aí? É bom. E um bastão? Aquele bastão tá sem bateria? Não, mas que dá. Você quer que eu ligue aqui deixa eu ligar aqui Então,
aí fui lá, virei o síndico. Virou assim. Eu lembro que eu fui visitar o Borel. Eu fui visitar o Borel. E aí ele falou, eu falei, mas e aí, como é que tá? Tá legal aqui? Ele falou, cara, tá massa. De quem veio da rua, né, cara? Porra, tá massa, eu gosto mais aqui. O único problema é que me dá vontade de colocar um bilhetinho lá embaixo no interfone, a puta mora ao lado, porque direto o interfone toca aqui. Eu falei, caraca, sabe? É isso. Aqui é um estúdio de tatu. Aqui é só tatu, entendeu? Não tô fazendo programa. Não faço programa. Mas, assim, é interessante como, porque assim... E assim, um pouco antes assim, dessa questão de eu morar lá, quando eu comecei mesmo a tatu, assim, antes de eu pegar lá, eu comecei, assim, eu trabalhei um pouco nos outros estúdios, né? O que a gente fazia nos outros estúdios? Eu era tipo, limpava o estúdio, né? Fazia tudo. A minha Medusa Tatu, foi uma pessoa que me ajudou muito nesse início, assim, de ela abrir as portas, a ajuda que ela deu, que era naquela época, assim, os tatuadores não falavam com pessoas que queriam aprender a tatuar. Isso não existia, não tinha uma comunicação. E ela me ajudou nesse ponto, assim, eu sou muito grato a ela também, isso é fato. Mas assim, a gente vivia uma coisinha muito doida mesmo, assim. Aquele estúdio lá era massa. 711 Norte, Bloco E, sala 301. Não, 304. 301 que eu aluguei, depois eu consegui alugar o outro apartamento. E aí você morou em um e fazia o estúdio em outro, morei em né? um e fiz o estúdio em outro. Tá doendo, amiga? Não, tá tranquilo. Eu achei que esse local ia doer mais, mas tá tranquilo mesmo. Tá bem tranquilo. É que eu tenho a mão gordinha, né? Então, acho que em alguns pontinhos só é que vai... Gente, eu tô tatuando esperançar, tá? Não é esperança, é esperançar. É verbo. Esperança é esperar, né? Eu espero que dê certo. Esperançar é agir para dar certo. É acontecer. É fazer acontecer, é fazer. E eu acho que essa nossa fase tem muito disso, né? De esperançar e vamos fazer acontecer. A gente segue aqui firme e forte, com as mudanças, muitos contratempos, mas assim... Tô levando muito pra minha vida, que seja leve. Que seja leve, tem que ser leve. A gente pode fazer a leveza é uma leve. escolha, a leveza é uma escolha, entendeu? A gente tem que aprender a viver com o mínimo e simples, né? Acho que é isso. Já. E não doeu, tá? E não doeu. Ó, gente, esse local não dói. Sério? Deixei uma câmera só no seu rosto pra pegar a dor, não teve. Não teve dor. Ai, Aqui, ó. amei. Qual câmera? Peraí. Ligeiro. Tá aqui. Rapidinho. 2 minutos. Espero que tenha escrevido certo. Esperançar na pele. Deixa eu olhar. Olha, Tá certo! tá certo, ufa. Aquele pessoal que vai tatuar aqueles programas japoneses que acha que tá tudo certo e o trem tá tudo errado. Então, existe várias coisas isso. assim, né? Tem... Aquilo ali é fantástico, aquilo ali é tradicional. O cara tatua uma coisa lá, ele acha que é Deus, tá escrito pede sopa quente, uma coisa assim. Não, é lindo. Mas o mais legal, assim, eu tinha um cliente, eu até tatuei a namorada dele na quarta-feira. Aí a primeira tatu que ele fez comigo, que foi até na 711, existe um alfabeto japonês, que é o hiragana e o takana, né? E que são as letras, né? Basicamente assim, quando eu aprendi sobre isso, assim, o que me ensinaram foi que você dava para escrever os nomes, são as letras, né? Que você colocando um em cada ali, você fomentava um nome, né? Forma um nome. É certo ou errado hoje, eu não sei, porque eu já vi um monte de gente ultimamente falando que não, que isso não é assim, que não é assim que se escreve, não, que seja. Só que ele falou pra mim, outro dia eu tava no negócio da igreja, não sei o que, aí uma pessoa chegou e falou, e oi Rony, tudo bem? Aí ele olhou pra mim, você me conhece? Eu falei, não, tá escrito Rony aqui atrás.
ela é uma japonesa, tá, não sei o que, lá do culto dele, não sei o que, e falou. Aí ele chegou assim, aí foi a prova que você fez o negócio certo, bora. Eu falei, ufa. Porque eram umas folhinhas de desenho assim, um bando de letrinha, coisa assim, eu vou saber o que está escrito aí na década de 90? Não sei, filho, tu pegou na internet não. Um tatuador, porque não tinha, a internet não se baseava, tem um Pinterest, uma coisa assim, a gente comprava folhas de desenho de outros tatuadores, né? Viajava às convenções, então assim, tinha um tatuador. A gente chegava, tinha um álbum, eu tenho isso até hoje. Isso até hoje. Eu tenho, mas não está no estúdio, mas eu tenho até hoje. Eu tenho 20 pastas de desenho, acho que deve ter mais de 100 mil desenhos. Você comprava as folhas de desenho dos tatuadores e colocava no teu estúdio. E aí hoje que rola uma coisa muito louca na tatu, falando assim, o plágio, né, a cópia. Pô, mano, todos os desenhos é cópia. Um leão é um leão, caramba. É só isso. É um leão. Um desenho do leão. Se eu pegar aquele cara, o Zé FF Tatu fez o desenho do leão, achei massa, mas ele fez o desenho baseado numa foto. Um realismo não é uma arte exclusiva, é um realismo, é uma cópia de uma foto, de algo. Pode ser muito bem reproduzida, como pode ser na base do artista, ele é ou não, né? Às vezes eu já vi tatuagem que eu duvido que alguém conseguiria reproduzir aquele gnomo. Aquele lá não tinha como, né? Aquilo ali não era um gnomo, velho. Era um ser de outro planeta. Mari, saudade, Mari. Então, assim, é diferente. Mas, assim, não tem, velho. Se você produz uma coisa, uma arte, você expôs, ela vai ser copiada. Se você quer que não seja, põe direitos autorais nela lá, copyright, não sei o que lá, para que não seja. Mas uma foto é uma foto, velho. E se está sendo copiado, é porque tá bom. Um leão é um leão, às vezes por que não, né? Por que não? A minha zebra foi feita diferente. As listas são bolinhas. Eu falei, não, amigo, é uma zebra, velho. Então não é uma zebra. Então, uma bolinha, uma zebra. Para, velho. E aí veio disso. Tive um estúdio de tatuagem, eu era o síndico do prédiozinho. Mas ali foi tudo funcionando, né? Assim, nessa parte da tatu. Não, você organizou o prédio também. Organizei o prédio, você mas organizou a questão da limpeza do prédio. Você colocou ordem naquilo ali. Sim, mas que eu sou louco com questão assim de organização e tal. Começa a fazer tudo, começa a ficar perturbado, né? E sim, dali começou a vir toda uma questão de... Aqui a tatuagem começou a me proporcionar mesmo, assim, né? Comecei a trabalhar direto, ensinei várias outras pessoas, muitos outros tatuadores que passaram por mim, acho que mais de 15 a 20 pessoas que passaram no meu estúdio trabalharam comigo, hoje são tatuadores, eu trabalho com isso, tenho seus estúdios, saca? Acho isso, eu poder... né, passar o que eu aprendi. Lógico que naquela época eu era mais fechado, muito mais, a armadura ainda era muito maior, eu quase não falava direito na questão, quase com os amigos era uma coisa, mas do lado profissional eu tinha a minha defesa de tudo que passou, né? E a questão até da cultura da tatuagem, que era uma coisa assim, que eu aprendi de uma forma assim, eu tive que furar uma bolha para poder conseguir alguma coisa, e ao mesmo tempo eu fiz essa bolha ficar mais fechada ainda, né, para outros poderem começar. Então, assim, eu sei que tem muitos casos que alguns chegam pra mim e falam, você não falava, você demorou, tipo, veio gente trabalhar comigo, tipo, o da Cruz, ele me conta umas histórias de vez em quando, que ele fala, você demorou 1 ano pra me falar comigo, falar oi, você só falava bom dia, rosnava, e tal. E aí, um dia você chegou assim, vamos almoçar. Aí ele me disse que tomou um susto, o quê? Vamos almoçar, ele meio sem grana, falando assim, ele contando a história. Aí eu falei, não, vamos almoçar. Descemos, tinha um restaurante embaixo no estúdio, vamos comer ele tentando fazer um prato menor porque ele tinha pouco dinheiro, que eu só falei, vamos almoçar, não falei assim, vamos almoçar que a conta é minha, né? Não falei, eu cheguei, né? Me abria isso. Aí ele sentei na minha primeira prato, na hora que ele sentou, eu falei, tu só come isso, mano?
Tá passando fome. Não, vai lá, faz seu bloco, vou pagar a conta, mano. Aí o bicho falou assim, até hoje, assim, velho, não sabia o que você queria falar comigo, que tu não se expressava, né? Mas isso também é uma coisa minha, assim, de longos anos, assim. Eu entendo como armadura. Isso, até hoje, até de ter uma nova amizade, eu não preciso também ser falso, ser alegre para que outras pessoas me aceitem. Isso para mim nunca liguei, sabe, isso para mim não existe, não preciso. Eu tenho que ser só formal. Olá, beleza? Tchau, pá. Educação. Mas não preciso abrir um sorriso para todo mundo, não preciso. Se essa pessoa a gente for conversando, aí sim. Aí vai vindo, às vezes a gente até consegue ter uma conquista meio espontânea, né? Tem umas almas que se batem, né? Meio esquisito isso. Eu acho isso muito estranho até hoje. O Aquiles mesmo, quando conheceu o Borel, que ele apelidou ele de Buda Branco, foi num evento familiar, numa festa de criança, e o Borel tava lá... Eu tava puto, porque eu tava sem poder beber, careta, aquela coisa toda, né? Aquela coisa assim... Porque assim, eu vou numa festa que tem cerveja, tudo não sei o quê, eu não posso beber. Eu não posso beber. Não existe alegria. Desculpa quem consegue. Ele foi pela afilhada e ele tinha que ir. Eu vou ali marcar minha presença e vou me embora. Aí eu procurei a última mesa do cantinho, fui lá e me isolei. E aí eu falei, Borel, isso aqui é o Aquiles. Aí ele... Mas cumprimentei, né? Cumprimentou, né? Ficou com raiva de mim. Aí ele, nós não gostei. Um outro evento, o Aquiles falou, não fui com a tua cara não, cara. Foi com a tua cara não, tô parecendo... Aí, quando ele falou isso, o Borel falou, pô, gostei de você. E eu só explicava, não é pessoal. Eu falava, não é pessoal. Não dava bem aquele dia, dava com a cabeça. Não tava bebendo, não sei o que. Aí quando você entende o contexto, que é o que eu sempre falo lá em casa. Gente, vamos entender o contexto antes de fazer qualquer pré-julgamento. Né? Porque não... Mas também é difícil, né? Entender o contexto. Assim, a gente sempre espera uma reciprocidade em qualquer momento. Você chega sorrindo, sempre espera um sorriso de volta, né? A gente sempre almeja, espera isso, né? E infelizmente isso não é o que acontece. Eu não consigo. Eu só tô puto, eu não consigo transmitir que eu tô puto, mas eu vou lá e vou me mostrar que eu estou. Oiê, beleza, galera? Não dá, mas isso também tem a ver com a armadura, do seu jeito, daquela coisa assim que eu sempre botei na minha vida, que assim, eu não preciso ser diferente do que eu sou para conquistar alguém. Eu vou sempre ser respeitoso em todos os momentos. Se eu for, vamos dizer assim, eu não frequento igreja, não sou religioso, mas se eu me convido para uma igreja, um casamento, ou um culto, ou um terreiro, qualquer coisa. No 7º dia do meu pai você foi. Então, eu vou e vou respeitar aquilo. Eu não vou ficar ali... remetendo algo que eu não gosto, não, eu vou que nem assim, eu não gosto, eu gosto de rock and roll e tudo, você me levava pra samba, pagode, que nem a Mari também, as coisas assim, batom na cueca, mano, puta que porra é. Batom na cueca na bebê, velho, assim, realmente não. Eu não gosto, mas assim, a minha amiga me chamava, vamos comigo? Eu falei, vamos, e eu ficava lá, eu sentava no balcão, ficava tomando cerveja, e ficava falando, não ficava com o braço cruzado, assim, que nem um merda, não. Mas também não estava sendo falso naquele momento. Mas se eu vou a um lugar, eu não vou ficar criticando se eu fui. Sim. Se eu fui, eu interajo. Assim, isso não é ser... Dentro do meu limite. Dentro do meu limite. Não vou lá, né, entrar no meio e fazer um passinho de dança, né? De repente ficar muito bêbado, pode ser que aconteça. Ficar muito bêbado, assim. Às vezes... fazer um TikTok aqui, Regina e Borel. Mas assim, vou. E se eu fui... eu tenho que ficar de boa. Porque tem muita gente que você vai num canto assim, tá lá, tá tendo um churrasco de família. O cara bota lá o funk, o forró, não sei o quê, o outro põe o rock, cada um fecha a cara no estilo que não gosta, né? Mano, tá aí, toca o que quiser, velho. Agora, se você entra dentro do meu carro, você vai escutar rock and roll. Isso. Né? Minha casa, minhas regras. Mas em algum momento eu vou falar assim, ó, você tem aí, ó, 20 minutos pra escolher suas músicas aí agora. Hora que eu deixo, tá? Só pra você ficar mais feliz. Isso é pra quem? Pros meninos? Não, qualquer um. Qualquer pessoa. Mas tem a ver... Se eu entrar e falar, não, Kim, vai, só um sambinha aí, por favor, ele coloca. Mas isso tem a ver da gente se fechar do que passou, do sofrimento que teve, do crescimento, daquela coisa assim. Que, pô,
é difícil ter um auxílio, às vezes, até da própria minha família, minhas irmãs mesmo, até hoje eu falo do questão da minha mãe quando morreu. Elas também estavam sofrendo, não conseguiram me dar uma atenção devida àquele momento. Só que eu entendo hoje que elas estavam sofrendo também, eu não poderia cobrar delas uma atenção. Ah, eu era o mais novo de todos, eu tinha que ter uma atenção. Não, tá todo mundo sofrendo, foi uma coisa imediata. Quando meu pai morreu também. Sim, meu pai morreu, a gente estava 14 anos sem se falar. Não tenho arrependimento disso. Não, eu tentei me aproximar dele, ele que não quis. Fato, eu tentei fazer minha parte. Mas quem pegou ele quando passou mal fui eu, quem levou no hospital, quem fez tudo inteiro fui eu. Mas ele não quis falar comigo. É o jeito dele, que seja. Tá posto, né? Tá, assim, sofri no dia, tal, não sei o quê. Me senti que poderia ter procurado para que a gente pudesse ter feito, né, se entendesse e não ter sido dessa forma, mas eu falei assim, não, ele que não quis. Eu provi alguns momentos para que isso acontecesse, ele não queria, então eu não vou insistir, também eu sou cabeça dura, né? Sim. Não, eu não acho que seja ser cabeça dura, não. É que assim, a gente para de se falar, aí, de repente, assim, não sei de que parte. Você provê uma coisa pra gente voltar. Eu não aceito. Você faz de novo. Eu ignoro. Acabou, velho. É o que tá posto, assim. Você a gente, não quer, mas é né? assim, isso parte de nós. Tem gente que acaba insistindo um pouco mais, né? Que você é tipo parecida demais comigo. Aí a gente para. Tá bom. Tá bom, a partir daqui eu vou viver com essa realidade. Pra isso. mim é isso. Mas nunca deixava de ir lá ver meus irmãos, ver a Regina, tal, não sei o quê. Quando aconteceu foi, mas assim, você para e pensa assim, eu aprendi com isso a não ter mais rancor. Eu acho que isso é fundamental. Isso é bom, né? Porque Eu não guardo. O rancor te leva a sofrer, o rancor te leva a eu aprendi a pedir desculpa. Amargurar. Só que assim, aprendi a pedir desculpa. Falar, putz, foi mal, errei. Se você quiser aceitar a desculpa, não, mas vamos conversar, vamos ser amigos, né? Independente de qualquer coisa. Mas eu aprendi a não guardar mágoa. Porque quando tu guarda mágoa, dói. Sim. E não passa. Se trata muito mais de você do que da pessoa. É isso, a mágoa dói e não passa. A mágoa não passa. Saca? Não passa. Quando você guarda, aqui, ó, dói. Eu acho que a lição é essa, assim, por mais que eu acho que, por exemplo, nessa história, o trauma não paralisou, o trauma não definiu quem ele passou a ser, mas compôs a vida dele. Sim. Né? Eu acho que seria por aí. Acho que é isso. O aprendizado seria esse. Me trouxe um grande aprendizado. Mas também tem que partir de você querer aprender com isso, né? Não se vitimizar, né? Não virar uma vítima. No momento que você vira uma vítima, aí também você não consegue fazer nada. O trauma ele pode te parar, né? A partir dali eu foco só naquilo. E não é isso, né? Na verdade, é como você lida com os traumas, com as coisas, os BOs que acontecem na tua vida, é que vai fazer a diferença de você prosseguir. Acho que o fato é o seguinte, procura ajuda. Pede ajuda. Não tem orgulho ou vergonha de pedir ajuda, não. Peça. Eu acho que novamente a gente cai na vulnerabilidade, né? Peça ajuda. Ser vulnerável e pedir ajuda é um ato de coragem. Isso. Não é? Sim. Não é? Peça ajuda, é a melhor coisa. Não vai tentar resolver sozinho, não, porque... Mas peça ajuda para a pessoa certa também. Não sei, agora como descobrir quem é a pessoa certa, eu não sei, né? Mas então faça o seguinte, vá no psicólogo, psiquiatra, procura aí alguma coisa, mas peça ajuda. Amigo, ajuda pra Regina. Então, mandei bem, não mandei? Mandou bem pra caralho. Mandei bem pra caralho. Cara, é isso, tem que pedir. Não tem jeito. Se você se guardar e segurar isso, aí dá tudo errado. Eu acho que vamos finalizar por aqui, né? E o principal, na verdade, a principal lição que a gente traz dessa história fantástica de vida do Borel é isso, né? De que ainda que você vista suas máscaras, ainda que você vista sua armadura,
a vulnerabilidade ainda tem que ter, né? Tem que ter. E você precisa de coragem para isso. E reveja seus conceitos, né? E ninguém é melhor que ninguém, mas todo mundo é igual. Sim, reveja seus conceitos perante seus preconceitos. Seus preconceitos. Porque às vezes é o que a Regina falou, né? Essa coisa do Borel que chega todo marrento, pá. E aí você de fora faz uma pré-leitura da pessoa e às vezes isso. Isso é o que mais acontece. O que mais acontece, né? Mas eu acho que vale a pena. Mas é porque são pessoas que não vivem encaixados, não se renderam a essa coisa de tudo igual, né? Todos têm que ser igual, todos têm que ser da mesma. Sabe, é isso, é sobre isso, é não se encaixar, é ser livre. É ser livre, eu posso pensar diferente e ainda assim ser sua amiga e aprender muito contigo. Isso né? mesmo. Aqui tem 3 vibes bem diferentes. Bem diferentes e muito mesmo. iguais no final de tudo, né? Que é Tudo se baseia em respeito. respeito. É isso. Todos nós vamos virar uma caveirinha no final, né? É isso. A caveirinha, inclusive, eu vou cobrar, porque, como disse Não, Paulo, vai trazer um não de faça cavalo. promessa para pobre, que pobre corre. Não. Tá, a próxima vez que eu te encontrar, já vou botar no carro já. E a gente vai ficando por aqui, agradece imensamente a paciência de quem ficou até o final. A gente espera que tenha sido contribuição. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Virão surpresas por aí, lugares diferentes, lugares novos. Já pensei até fazer uma. A Regina morreu de rir. Ela queria fazer, gente, numa trilha andando. Eu fumo, cacete. Acho que tu vai fartar. Lógico. Não, mas eu pensei em fazer uma. 3 respiradas, uma palavra. Banheira de espuma. A banheira eu super concordo. A banheira eu sensacional, topo. gente. A banheira eu topo. Aí a gente tira o uísque e coloca o champanhe. Champanhe. Não era chá? Vocês me enganaram até agora. É isso, Borel. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Obrigada, amigo. Sucesso. Você é... Tamo junto aí. E a gente finaliza aqui com esperançar. 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 E o nosso famoso. E o nosso famoso brinde. Até a próxima. Ei, galera.